Fala galera, beleza? Estamos aí mais uma vez para vocês no canal Bully Hills Channel, diretamente de Bully Hills Canyon, para trazer vídeos com informação de qualidade, galera. Hoje o vídeo é bacana. A gente vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que pouca gente entende ou sabe, e até mesmo no meio de criação, principalmente falando do mundo Bully, né, que a gente está acostumado, que a gente cria American Bully, mas em algumas outras raças também a gente vê isso, que a galera tá desatentada a ter um conhecimento, uma pesquisa mais técnica sobre como funciona, né, a criação de cães, genética e sinofilia. O assunto de vídeo hoje, né, é os tipos de cruzamento genéticos que existem. Quais são, quantos são, como funciona. Basicamente a gente separa em 4 tipos de cruzamentos genéticos e cada um tem uma função, e a gente vai explicar aqui mais sobre a importância da consanguinidade. Porque tem muita gente que fala, mas se fica cruzamento, se tiver muita consanguinidade é ruim, então consanguinidade é ruim. Galera, consanguinidade, ela não é ruim, ela só tem que ser medida. Porque consanguinidade, de certa forma, toda raça tem que ter, né? Mas a gente vai aprofundar mais no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquela força pra gente, deixe seu comentário, curte o vídeo e bora! O Roberto chegou, segura o coração, a ideia é sempre reta e não tem enrolação. O Roberto chegou, com base e vivência, sinofilia de verdade, com total experiência. Consanguinidade, galera. Consanguinidade, a maldita, né, a tão assustada, né, a galera do meio da criação, de cruzamento genético de cães, sempre tem muito medo da consanguinidade, e a gente realmente tem que ter, porque a consanguinidade com excesso, a gente sabe que não é só nos cães, começa a dar problema de saúde no indivíduo. Então, se a gente tiver com alto índice de consanguinidade numa linha de sangue e em genética, a gente começa a nascer cachorro surdo, cego, entre outros problemas que vão vir, que a gente, obviamente, tenta evitar ao máximo. Mas eu quero atentar nesse vídeo para vocês também a questão do seguinte: não existe raça sem consanguinidade. Para pensar. Raça é o quê? O que é raça de cães? Raça são um estilo, um padrão determinado que vários cães são. Para aqueles cães todos daquela raça serem parecidos, tem que ter consanguinidade. A consanguinidade é uma predisposição, é uma premissa, né? Sem consanguinidade não existe raça. Então, obviamente, a consanguinidade tem que existir. Principalmente quando você trabalha padrão e homogeneidade. E a gente sabe que padrão e homogeneidade é muito importante no desenvolvimento de criação, de plantel, de linha de sangue. Homogeneidade. Então a gente precisa ter consanguinidade. Só que a consanguinidade ela tem que ser medida. E é o que às vezes eu vejo que a galera, principalmente do mundo Bully, como eu comentei, não tem muita real noção, né? A gente vai dar uma pincelada, falar sobre os tipos de cruzamento que existem, que é os 4, e justamente falar sobre consanguinidade, que está diretamente relacionado ao assunto, né? Os 4 tipos de cruzamento que existem, galera, é outbreeding, linebreeding, inbreeding e outcross. Olha que bacana. São 3 tipos mais agrupados e um diferente. Então vamos começar pelo diferente. Outcross, que é o diferente, ele está relacionado a um cruzamento que você fez onde os 2 indivíduos não têm nenhuma carga genética um do outro. Ou seja, você está cruzando um macho com uma fêmea ou uma fêmea com um macho que não tem nenhum antecedente genético igual. Então a gente está falando de um cruzamento totalmente distinto de linha de sangue. Onde aqui tem uma linha de sangue totalmente oposta a essa e não tem a mesma carga genética e agora vai se juntar. O que acontece é que o outcross também ele vai ter muito frutos de heterogeneidade. Ficou ruim para falar. Tá ruim. Também vai dar o aspecto de heterogeneidade da ninhada ser totalmente diferente uma da outra, né? O que a gente quer dizer? O outcross, ele acaba que vai dar cruzamentos que vai nascer um filhote diferente do outro. Não vai nascer aquela ninhada padrão onde todos os filhotes são muito parecidos um com o outro, entendeu? Vai acabar que vai ter essa diferenciação pela abertura de sangue. Então a gente chama o outcross de abrir o sangue. Todo criador, quando está desenvolvendo um projeto, fazendo um trabalho, ele fala, eu vou abrir o sangue, então vou fazer um cruzamento outcross, vou trazer uma coisa bem alela onde não tem no sangue do meu canil totalmente.
Agora vamos para os outros 3 que é mais parecido. Outbreed, Inbreed e Linebreed. Qual a diferença entre os 3? Todos eles, obviamente, são diferentes do Outcross, vão fazer cruzamento entre indivíduos que têm alguma porcentagem genética do casal, né? Ou da fêmea com o macho ou do macho com a fêmea. O inbreed, a gente diria que seria um direto. O que é o inbreed? O inbreed é tipo cruzar o pai com a filha, a mãe com o filho. Seria um cruzamento direto, né? Ou o avô com o neto. Seria um fechamento de sangue direto. É um fechamento de sangue muito forte e tem que ser muito tomado cuidado como fazer, quando fazer no desenvolvimento do projeto para não exagerar na consanguinidade. Então, o inbreed seria mais para fixar características, né? Quando você pega um filhote de uma mãe que tem muitas características iguais a delas que você quer fixar, às vezes você pode usar o filho na mãe. Só que você tem que tomar com muito cuidado quais foram os cruzamentos anteriores e quais serão os próximos. Justamente para equilibrar. É tudo questão de um equilíbrio da consanguinidade. A consanguinidade não pode ficar muito alta. Quando está muito alta, o criador deve abaixar. Quando está muito baixa, ele deve aumentar. Quando está muito alta, ele deve abaixar. É uma corrida atrás do rabo. Para você seguir um equilíbrio de consanguinidade onde você não vai trazer nem problema de saúde, mas também vai trazer padrão e homogeneidade para o projeto. Por isso que basicamente a gente vai usar o inbreed, né, que eu acabei de falar, fechamento direto. O linebreed seria você pegar 2 filhotes da mesma ninhada. Imagina que você tirou uma ninhada, um macho e uma fêmea. Você pega 2 filhotes dessa ninhada e desses 2 filhotes cada um vai desenvolver uma linha de sangue de filhos e netos. E lá na frente você vai pegar os netos desses indivíduos que eram irmãos de ninhada e voltar entre eles. Ou seja, eles têm uma linha de sangue que parece que é a mesma lá de trás, que fez uma bifurcação. Houve um projeto de 2, 3, 4 gerações fazendo um trabalho de linha de sangue com 2 cães que tinham o mesmo sangue lá atrás. E depois lá na frente você vai cruzar de novo netos ou bisnetos, fazendo um fechamento de linha de sangue. 2 linhas de sangue. Linebreed. Esse é um linebreed. E o outbreed é uma nomenclatura mais um pouco estranha ou diferente que poucas pessoas às vezes sabem, mas ele está relacionado a um cruzamento com algum parentesco, mas lá de trás, que sobrepõe às vezes 4, 5, 6 gerações. A gente vai ver, por exemplo, lá raças em formação, praticamente não tem outcross, né? A maioria do que a galera fala que é outcross é outbreed. Porque algum parentesco de linha de sangue, nem que seja 6, 7, 8, 9 gerações para trás, os cães têm. Porque como são raças recém-formadas, no American Bully, que eu estou dando exemplo, acaba que o parentesco dos cachorros ainda é muito próximo. Você vê raças consolidadas com mais de 100 anos que têm linhas de sangue distintas muito mais estabelecidas, principalmente em vários lugares do mundo, em vários países diferentes. Mas o American Bully acaba que a linha de sangue de formação que foi dos Estados Unidos, do Brasil, que hoje se espalha um pouco por Europa, China e tal, acaba que lá na raiz recente ainda veio do mesmo. É muito importante a gente entender esses 4 tipos de cruzamento, pessoal, e justamente para planejar o desenvolvimento do trabalho, né? Isso é um pouco para os criadores aí que estão começando, que querem entender um pouco mais, mas se você acabou de fazer um fechamento de sangue, vai fazer um linebreed, ou acabou de fazer um inbreed, o cruzamento em seguida desse indivíduo que foi fruto do inbreed, ele tem que ser, às vezes, um outcross, às vezes um outbreed, dar uma brida de novo e tá sempre regulando a consanguinidade da melhor forma para trabalhar cães saudáveis, extremamente saudáveis, fazendo seleção, com exames de displasia, com exame de tudo, fazendo o exame geral dos cães, selecionando cães que não são predispostos a doenças genéticas, obviamente todo esse lance da saúde, mas também nesse lance genético de não ter exagero de consanguinidade, que é importante. E lembrando que a consanguinidade ela é a premissa da raça. A gente tem que ter consanguinidade, mas não ter consanguinidade de excesso. Então o trabalho do criador é isso. E ele vai trabalhando através desses 4 tipos de cruzamento. Outbreed, linebreed, inbreed e outcross, galera. Se vocês quiserem pesquisar mais a respeito, galera, vocês vão poder pesquisar aí, é bem bacana. É bom se alterar, isso é para os criadores, né? Mas isso também é para a galera que às vezes quer entender o mundo da sonofilia de fora. Eu não vou criar cachorro, mas, é bacana entender os 4 tipos de cruzamento que tem. A gente quer trazer conteúdos como esse, que passa a nossa visão, de uma forma simples, básica,
vocês possam aprender um pouco, às vezes com palavras mais simples, de forma mais básica e simples, um pouco menos aprofundada, mais superficial, mas que pelo menos dê noção da gente entender como funciona. Eu acredito que isso também pode ajudar as pessoas a valorizar o trabalho do criador como criador e também valorizar o trabalho do criador em relação à seleção genética, em relação ao trabalho genético que ele faz. Não comprar cachorro da galera que está cruzando de qualquer jeito aí, que nem pensa nisso. Porque a gente sabe que cruzar cachorro, galera, reproduzir, é uma responsabilidade muito grande. Você fazer um cruzamento e botar indivíduos na Terra é uma responsabilidade muito grande e a gente tem que pensar de fazer isso da melhor forma. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo, galera. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí. Curte e comenta o vídeo para dar aquela moral pra gente. Se quiser deixar uma indicação do vídeo aqui, pode mandar. E manda esse vídeo pra pessoa que não tem noção ou nem sabe que existe esses 4 tipos de cruzamento. Ou pro criador que você conhece, para ele ficar mais inteirado, pesquisar mais. A gente quer trazer esse conteúdo para agregar da melhor forma possível. Tamo junto, até a próxima, galera. Valeu!